PMDB mineiro é um vencedor destas eleições. O partido chegou ao governo do estado aliado ao PT, repetindo aqui a parceria na presidência da República. A legenda fez 16 deputados, 6 federais e 10 estaduais. Entre eles, o deputado estadual Sávio Souza Cruz, secretário-geral do partido. Bem-vindo, deputado. Obrigado. Deputado, qual foi o papel do PMDB nessa vitória? Olha, uma eleição, ela acaba refletindo uma construção política. O PMDB acho que teve um papel fundamental ao permanecer em Minas 12 anos na oposição e foi fundamental também na desconstrução de um projeto de marketing eleitoral que estava em curso em Minas Gerais há 12 anos. O PMDB, que muitas vezes é taxado de fisiologista, disso, daquilo, foi o partido que mais firmemente ficou esses 12 anos na oposição. E eu acho que o resultado acabou refletindo isso, pela coerência do partido, pela sua, pelo seu compromisso, eu falo com os valores fundacionais do PMDB, lutar pela liberdade, pela democracia, pela reinstitucionalização de que Minas Gerais precisa passar, acabou colhendo esse fruto de ter sido talvez o partido com o resultado mais expressivo nas eleições recentes de outubro. Deputado, alguns tucanos disseram, para justificar a derrota de Aécio em Minas, que os mineiros falharam com Aécio. Isso faz parte da presunção, né? Que acho que uma análise, um bom tratamento psiquiátrico. Você acha que foi um erro de cálculo deles? Eles se julgam tão bons. Um erro de cálculo político? Não, acho que o pessoal, assim, que não são todos tucanos, mas isso especificamente foi dito pelo presidente do partido, que eles têm esse jeito, assim, eles se acham tão bons, tão bacanas, tão inteligentes, que eles fazem, na verdade, um grande favor de permitir que o povo vote neles. E quando eles não ganham, o erro não está neles, está no povo. Eu acho que esse conflito, esse divórcio deles com o povo é que precisa ser melhor estudado por eles se quiserem ter resultados diferentes no futuro. Agora, o PMDB teve dissidências em favor do Aécio ainda no primeiro turno das eleições, na disputa aqui para o governo do estado. Chegaram foi noticiado que pelo menos 20 prefeitos estariam se articulando para participar dessa, digamos, essa reação. Um partido do tamanho do PMDB é difícil que não tenha unanimidade, mas sempre a nossa imprensa dá destaque. Por exemplo, o prefeito de Campo Belo, que é do PSDB, apoiou a Dilma. Isso não foi dito em lugar nenhum. Vereadores de Ouro Preto, do PSDB, manifestaram apoio a Fernando Pimentel e a Dilma, mas isso também não tem espaço. Qual que é o futuro desses prefeitos? Não, alguns já estão no Conselho de Ética, alguns diretórios serão dissolvidos, aqueles que manifestaram infidelidade, não cumpriram a resolução que o partido aprovou pelas suas instâncias, que exigia o compromisso com as nossas candidaturas majoritárias e nas proporcionais o apoio a pelo menos um do partido. Quem não cumpriu isso está se sujeitando ao risco de intervenção, de dissolução. O PMDB governou Minas pela última vez no governo Itamar, até 2002, não é? Que espaço o partido agora pretende ocupar no governo Pimentel? Olha, eu acho que nós construímos um governo que tem um grupo político, não é um governo do PT, não é um governo do PMDB. Claro, são os dois maiores partidos que integraram essa coligação, mas nós temos que focar mesmo na árdua tarefa que teremos pela frente. Vamos pegar um Estado sabidamente dilacerado, sem as mínimas condições de manter o funcionamento básico da máquina e, paralelamente a isso, um trabalho tão importante quanto, que é de reconstruir as instituições democráticas em Minas. Nós temos que reconstruir a Assembleia Legislativa como um poder independente, um poder capaz de investigar, de formular, de contribuir com as políticas públicas. Nós temos que permitir que o Ministério Público volte a fazer o seu papel, que possa investigar, que não seja simplesmente uma tropa de choque para
acobertar as denúncias que são feitas contra o governo. Nós temos que o Tribunal de Contas deixe de ser o Tribunal do Faz de Contas e faça o seu papel para que ele foi criado, que ele não possa continuar sendo um tribunal que olha com lupa os prefeitos de pequenas cidades do interior e faz vistas grossas ao descumprimento da Constituição, dos mínimos constitucionais, como fez com os governos do PSDB durante 12 anos. Nós precisamos também valorizar o nosso judiciário, que tem a liberdade de sentenciar, né? Eu acho que esse trabalho de reconstrução das instituições democráticas mineiras, paralelamente, a gente voltar a praticar liberdade de informação em Minas Gerais, que a imprensa se liberte da censura econômica que foi imposta pelos últimos governos, onde os veículos eram obrigados a publicar releases como se matérias teve que entrar nesse culto à personalidade e à campanha permanente que o senador fez durante 12 anos. Acho que isso muda e essa tarefa dupla de administrar com competência e ao mesmo tempo ajudar a reconstrução das nossas instituições é uma tarefa muito grande que vai exigir a participação dos dois maiores partidos e daqueles que participaram do projeto eleitoral e aqueles que vierem aderir daí para frente a esse projeto. O senhor está falando de uma reconstrução das instituições, né? Isso. Mas há uma grande expectativa em relação a esse governo, inclusive dos servidores públicos, dos professores em especial. O governador eleito, Fernando Pimentel, assumiu diversos compromissos e o senhor lembrou que o Estado está numa situação muito difícil, o Estado está quebrado com uma dívida acima dos 80 bilhões de reais. Que expectativa que realmente o mineiro pode ter do governo conseguir realizar alguma coisa com tamanha dificuldade? Essa pergunta é muito importante. Primeiro é o seguinte, 80 bilhões é a dívida só com o governo federal. Nós temos que lembrar que esses últimos governos contraíram mais cerca de 20 a 25 bilhões de novos empréstimos. Quer dizer, só a dívida fundada, que é a dívida com a União, de 2003 para cá, os governos tucanos. O governo Itamar, por exemplo, foi um governo que não contraiu nenhum centavo de nenhuma dívida. Toda a dívida que existia, que ele deixou, foi aquela que tinha sido negociada com a União pelo seu antecessor. Não houve nenhum empréstimo. Os governos do PSDB não, endividaram fortemente o Estado, além de não terem administrado a explosão do crescimento vegetativo da dívida, que foi mal negociada por eles em 97. Então, esse torniquete que a dívida que nós vamos herdar impõe nas finanças públicas estaduais é um desafio a ser contornado e vai exigir, além de uma engenharia econômica das mais criativas, também uma forte presença e uma ação política capaz de superar esses desafios. Agora, o que os servidores podem ter certeza é que haverá transparência, é que haverá os números do Estado, as possibilidades estarão claramente demonstradas à mesa. Não vai ter um jogo de esconde-esconde, de mentira, porque essa esquizofrenia que vivia-se em Minas Gerais, que Minas Gerais tem déficit zero, tem PIB da China, tem choque de gestão, mas quebrou, viu? Quem é que tolera isso? Quer dizer, o convívio das duas minas, a Minas do Marketing, a Minas Real, durante tantos anos, isso ofendeu não só os servidores, mas a população de Minas, e o reflexo veio nas urnas. É preciso destacar que o senador Aécio perdeu em 71% dos municípios mineiros, a não ser uma região do sul de Minas, com um pouco reflexo de São Paulo, e a região metropolitana, onde há um investimento brutal em propaganda e censura dos principais meios de comunicação, onde as pessoas não têm, onde a Minas virtual chega a ser mais forte do que a Minas real, é que houve um resultado contrário. Então, essa dá a dimensão do nosso desafio, né? Da nossa tarefa, que não é das mais simples. E não é, só complementando, o pessoal fala assim, agora tem o governo federal do mesmo lado, isso não é, por si só não é assegurador de benefícios para Minas Gerais. O último momento que nós tivemos isso em Minas, no governo Fernando Henrique e aqui do PSDB também, com Eduardo Azeredo, foi um momento trágico para Minas Gerais.
a negociação da dívida que nós mencionamos, entre um governador e um presidente do mesmo partido, a de Minas foi a pior de todos os estados, que resultou nessa situação que nós temos agora. Então nós temos que ter, além da capacidade política de articulação, a competência administrativa para vencer esse enorme desafio. Mas o senhor acha que o alinhamento, independentemente da experiência passada com os tucanos, o alinhamento com o governo federal pode ajudar? A nossa expectativa é essa. Eu só estou pontuando que ele sozinho não é assegurador do benefício. Não é suficiente. É preciso ter altivez, preciso ter dimensão política e é preciso ter competência administrativa para fazer com que essa convergência política resulte em benefícios administrativos e investimentos no Estado. O senhor acredita que no governo, no segundo mandato de Dilma, os aliados mineiros terão mais espaço do que no primeiro? Olha, eu imagino que Minas Gerais, o peso de São Paulo no governo federal, eu acho que foi desmedido em relação ao resultado eleitoral, num sentido oposto ao de Minas. Né? A presidente Dilma ganhou em Minas Gerais em 71% dos municípios, colocou uma frente grande. Claro, eram dois candidatos mineiros, né? Mas a vida política da presidente Dilma não se fez a partir de Minas Gerais, ao contrário do seu adversário. Contra uma aposta dos tucanos de colocar mais de 1 milhão de votos. A presunção, chegaram a falar em 3, 5 milhões de frente, né? Mas isso faz parte do perfil tucano, né? Principalmente essa direção que assumiu o partido nos últimos tempos em Minas Gerais. As urnas falaram diferente. Os prognósticos não se materializaram minimamente dentro da... Acho que nem o Instituto Veritas, os Censos e o Paraná Pesquisa erraram tanto quanto as previsões dos tucanos. Mas o senhor acredita que esse elemento aí vai pesar na presença dos aliados no governo? Eu acho que o resultado eleitoral sugere uma presença maior de Minas no governo federal. Agora, o que a gente está vendo é uma bancada do PMDB no Congresso, nesses primeiros dias pós a eleição, impuseram uma derrota, né, quando derrubaram o decreto presidencial sobre os conselhos populares, reconduziram o deputado Eduardo Cunha pelo Rio de Janeiro, que é um desafeto público da presidente Dilma. E como é que o senhor está vendo assim, o PMDB? O PMDB vai ser uma oposição dentro da base à presidente? Eu imagino que não, eu imagino que essa coisa precisava ser contornada, né? O PMDB, na própria convenção, que aí um detalhe que eu esqueci de acrescentar, que o Eduardo Cunha é pré-candidato à presidência da casa, né? Se eu estivesse lá, não teria meu voto, mas... E ele tem uma forte influência sobre a bancada. Precisava ser melhor pesquisada, essa influência. Mas na própria convenção, nós temos particularidades regionais, estados em que o PMDB e PT são adversários, às vezes, incontornáveis. Isso refletiu em 2010, na convenção, a divisão do partido quanto ao rumo tomar já se mostrou. E essa divisão foi ainda maior em 2014. E é importante salientar que foi justamente Minas que assegurou a decisão majoritária do partido em favor da reedição da chapa com o Partido dos Trabalhadores. E, portanto, o PMDB de Minas teve um papel assim, absolutamente fundamental na construção dessa vitória eleitoral. Saiu daqui essa maioria. Eu espero que os ressentidos de todos os partidos, inclusive do meu, no Congresso, não façam das suas mágoas um instrumento em desfavor do país. E que o presidente Michel Temer, com a larga experiência que tem, e há tantos anos presidindo o partido, consiga reaglutinar a grande maioria das bancadas em favor não só do governo, mas em favor do país. E os 6 deputados que o PMDB tem, o PMDB mineiro tem no Congresso, como é que o senhor acha que ele deve se posicionar em relação a isso? Acho que nós fomos o primeiro diretório estadual
no segundo turno, a irmos a Brasília com a unanimidade dos deputados em mandato e já eleitos para reafirmar a nossa posição de apoio à chapa da presidente Dilma com o presidente Michel já para o segundo turno. Acho que há um alinhamento dos nossos 6 deputados assim, absoluto com esse projeto que o partido abraçou já há algum tempo. E aqui na Assembleia? Como é que o senhor está estimando a oposição e situação a partir de fevereiro? Não é? Hoje nós temos uma situação, uma base na casa enorme, de 54 deputados, entre 77 e 54 deputados. E, de fato, assim, a aliança elegeu 26, não é? Exato. A aliança em torno de Fernando Pimentel e Antônio Andrade. E agora? Qual que é a expectativa de ampliar para dar maioria para Fernando Pimentel? Eu sempre brincava, acho que com você mesmo, que a gente tinha 3 grupos de partidos em Minas Gerais. Os que eram governo em Minas e oposição no plano federal, basicamente o PSDB, o DEM e o PPS. Os que eram governo no plano federal e oposição em Minas, basicamente o PMDB e o PT. E os outros que eu chamava de flex, que eram governo lá e eram governo cá. O que eu quero dizer, esses 26 deputados vieram de partidos que já no plano eleitoral fizeram opção por esse projeto. Nós temos, fora esses 26, talvez 30, 40 deputados que pertencem a partidos que já são aliados desse projeto no campo federal. O que havia de divergente é eles estarem aqui em favor de um projeto contrário ao que eles apoiam no plano federal. Agora, eu vejo como natural que refluam para o projeto que eles já apoiam no plano federal, apoiando também aqui em Minas Gerais. Mas então, acho que essas conversas já estão em andamento? São naturais, já estão ocorrendo, e eu acredito que o próximo governo terá uma ampla base, espero que seja uma base construída em torno de uma afirmação do projeto, de convergência de ideias, que não se parta para uma base exclusivamente fisiológica, como tem sido, infelizmente, na vida pública mineira e até brasileira, e que a gente possa, de fato, fazer um trabalho de convencimento da necessidade de recolocar Minas num outro plano no campo político e, sobretudo, no campo econômico. Minas Gerais perdeu, ao contrário do que se alardeou nos últimos tempos, expressão econômica. Nós conseguimos aqui, tragicamente, reduzir a participação da indústria na economia de Minas para míseros 13%, nós já tivemos a ter mais de 33%. Né? Minas Gerais, se a gente excluir da nossa pauta econômica a mineração, que nem os tucanos conseguiram tirar do subsolo mineiro os jazimentos minerais que Deus nos logrou, mas se a gente tirasse, nós cairíamos para 14º lugar no ranking da economia dos estados. Então, uma reconstrução de uma pujança econômica mineira, para que Minas Gerais chegue pelo menos a ter o mesmo PIB per capita médio do Brasil. Minas Gerais hoje é, na média, 10% mais pobre que o Brasil. E nós, tragicamente, somos 60% mais endividados que a média do Brasil. Esse é o legado do choque de gestão, do déficit zero, desses 12 anos em que Minas Gerais optou por abrir mão de governar e ter um projeto de desenvolvimento do Estado para ter exclusivamente um projeto eleitoral. Deputado, neste momento, a Casa está nos bastidores ainda discutindo quem será o presidente. Não é? Pelo PT, estão colocados 2 nomes, que são Paulo Guedes, foi o deputado mais bem votado, e o deputado Duval Ângelo, não é? Que é o que, no PT, é o deputado que tem mais mandatos. Pelo PMDB, tem os nomes de Adalclever Lopes, o nome também do Ivair Nogueira, e o seu também é citado. Né? Qual é a possibilidade do PMDB assumir a presidência da Casa nesses 2 primeiros mandatos que estão falando em revezamento? Como é que é isso? Olha, eu sou daqueles que defendem que no primeiro biênio a presidência da Casa seja exercida pelo PMDB. Nós, junto com o PT, temos a maior bancada, 10 deputados.
como no Executivo a gente tem no governo o governador Pimentel do PT e o vice do PMDB, o ministro Antônio Andrade, acho que ficaria bem balanceado que a gente, pelo menos nesse primeiro biênio, tivesse a presidência do PMDB e aí o segundo cargo de mais importância, ou a primeira vice, ou a primeira secretaria, por parte do PT. É isso que eu defendo. Agora, a primeira coisa a fazer para tratar de nomes, primeiro a gente tem que estabelecer, junto com o Partido dos Trabalhadores, nesse rodízio, quem vai dar o primeiro nome, o primeiro presidente, e aí sim, internamente nas bancadas, deliberar por um nome que representará melhor a bancada. Mas isso ainda está em curso? Ainda está em curso. Mais avançado? Eu acho que hoje caminha mais para isso, para que o primeiro biênio seja do PMDB. E o nome mais provável? Vamos ver, a bancada vai se reunir para tratar desse assunto e vai emergir um nome. Eu acho que é importante que a gente faça isso com uma certa brevidade, até para, tendo já a indicação da bancada, o indicado possa transitar nas outras bancadas para construir aquele consenso, aquela convergência que é a tradição da nossa Assembleia de Minas. Só para a gente encerrar, tem duas PECs que estão tramitando na casa e que tem disputa política em torno dela entre oposição e situação que no futuro estará invertido a partir de fevereiro. Um dos assuntos é o orçamento impositivo, que obrigaria, uma PEC que obrigaria o Estado a pagar aquilo que entrar no orçamento para as emendas parlamentares, o governo pagar. A outra que se especula, na verdade não é PEC, especula-se que o Fernando Pimentel, o governador eleito, se utilize da lei delegada para fazer uma mudança na administração assim que entrar. Todos os dois são alvo de crítica do Minas Sem Censura, do bloco de oposição, da atual oposição. Como é que vocês pretendem se posicionar? Bom, sobre o orçamento impositivo, primeiro paira sobre a tese uma grave suspeita de inconstitucionalidade. No próprio Congresso Nacional, onde surgiu a matéria, ela não prosperou ainda. Foi colocada na LDO, mas não foi aprovada ainda como PEC. Acho que seria de bom alvitre que aguardássemos a decisão do Congresso Nacional para não correr o risco de cometer mais uma inconstitucionalidade, como tem sido a tônica das proposições que o governo do PSDB praticou. Lembre aí o caso da Lei 100. No Estado endividado também não é um problema não, já ter de antemão isso obrigatório? Tem várias teses que pairam nessa inconstitucionalidade. Um que seria uma interferência de um poder no outro, outra que você não pode ter despesa obrigatória quando a receita não é obrigatória. Então essa questão precisa ser dirimida lá primeiro para que a gente avance aqui. Em relação ao segundo... A lei delegada. A lei delegada, eu particularmente sou contrário a ela. Mas o grande problema, você sabe a diferença? Quem mata não é o veneno, quem mata é a dose. A lei delegada é um remédio, uma previsão de uma excepcionalidade que a nossa Constituição prevê. Quando ela é transformada em regra, como foi feito nos governos do PSDB, onde se editam 140 leis delegadas, aí se estabelece o amortecimento do poder. Ele deixa de exercer o seu papel. Então, se houver alguma mudança administrativa urgente que o governo precisa fazer para começar o seu projeto, editar uma ou outra lei delegada, esse não é o problema. Agora, o que não pode é fazer da excepcionalidade a regra, como fizeram os governos do PSDB. Só o governador Aécio, sozinho, editou 4 vezes mais leis delegadas que os 4 antecessores somados. Isso não. Aí é passar por cima do Poder Legislativo, o que a gente não concorda.